Olá, sexto ano, tudo bem, turminha? Pessoal, esse é o segundo vídeo que vai corrigir algumas das atividades que a prof deixou para vocês na última semana, certo? Então vamos com calma, com muita tranquilidade. Para esse vídeo a gente vai precisar do nosso livro para acompanhar algumas coisas e também do nosso amigão caderno. Vamos lá! Bom, pessoal, a prof pediu para que vocês lessem, né, algumas páginas do livro e essas páginas do livro, elas contam como a nossa espécie humana foi mudando, né? Importante saber que existem aquelas duas teorias que falam da espécie humana, como elas foram criadas ou como surgiram, né? E também, turminha, é importante entender que nós, como somos hoje, na verdade somos um sucesso de muitas transformações, de muitas adaptações, de muitas mutações. Então, galera, a gente vai estudar um pouquinho dos outros homens que vieram antes da gente, nós que somos os Homo sapiens, certo? Então, aqui a prof colocou uma imagem, né? Só para a gente pensar um pouquinho como que ocorreram essas adaptações. A gente tem um Australopithecus, a gente tem o Homo ergaster, o Homo habilis por quê, né? O Homo erectus, coluna reta, o Neandertal, o Homo sapiens e nós aqui na pontinha, sapiens, certo? Então vamos lá. O prof pediu para vocês lerem esse fragmento do livro e para sublinhar as coisas que são muito importantes. Vamos fazer um por um, pode ser? Vamos lá. Homo habilis, primeira espécie capaz de fabricar intencionalmente artefatos simples de pedra. Informação muito importante. É o primeiro homem que ativa aquele negócio chamado criatividade e olha o que tem disponível na natureza e cria ferramentas. Bom, essas ferramentas podem ser de ossos, deixa eu ver, ossos, não tem nada a ver isso aqui. Então, Homo habilis, habilis de quê? Habilidade de criar objetos. Esses objetos são de quê? De pedra, né? Não tem muita coisa assim que vai estar usando no meio ambiente. Vai ser pedra, madeira, ossos de animais, cipó. Então são as ferramentas disponíveis para criar novos objetos. Homo erectus, além de utilizar os utensílios de pedra lascada, então ele também fabrica esses objetos. Ele foi, né, a primeira espécie do gênero Homo a deixar a África. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque a espécie humana surge na África. O Homo erectus, com a coluna já reta, é o primeiro que sai da África e vai para os outros continentes. Então, ele vai dar origem a novas formas de vida, a povoados, populações diferentes. Então, é muito importante isso. Coluna ereta, né, reta, e além disso, o primeiro a sair da África. Homo neanderthalensis. Esse aqui é lá da família Gru. É a família Gru daquele filminho lá, como é que é o nome? Os Croods? Isso, né? É a família dos Croods. Bom, muito parecido com o ser humano moderno, ele era caçador e suas diferentes subespécies habitaram Europa e Ásia. Lembra que o Erectus foi o primeiro a sair da África? Então foi dando origem a novas espécies e essas novas espécies, como por exemplo os neanderthalenses, eles viveram também na Europa e também na Ásia, muito importante, né? Tudo indica que foram os primeiros a criar um negócio chamado sepultamento, ou seja, morreu uma pessoa da minha família, eu não vou deixar o corpo ali, né? Eu vou criar uma espécie de proteção para esse corpo que não tem mais vida, ou seja, eu vou criar um sepultamento. Isso é muito importante.
Além disso, nós vamos ter o Homo sapiens, o ser humano moderno. Então, somos nós. Surgiu há cerca de 200 mil anos nas savanas africanas e foi se espalhando por todos os continentes. Informação super importante, tem que estar sublinhada no livro de vocês. Construiu instrumentos variados e sofisticados, ou seja, ele confeccionou coisas com pedra, ele criou roupas a partir das peles dos animais, ele criou potes de cerâmica para cozinhar os seus alimentos. Então, com o que ele tinha de recurso na natureza, ele foi criando muito mais do que o nosso Homo habilis, que foi o primeiro que ativou a chave da criatividade. Bom, construiu instrumentos variados, sofisticados, desenvolveu, muito importante, a linguagem e as expressões artísticas. Expressões artísticas a gente vai chamar de arte rupestre. Foi a única espécie do gênero Homo que sobreviveu. Todas essas morreram? Essa sobreviveu? Sim, mas essa que sobreviveu, ela tem várias características que também são das outras, porque tecnicamente são parentes distantes, certo? Bom, a prof também passou para vocês um textinho que era para copiar no caderno, sobre o Paleolítico, e a prof quer revisar algumas coisas. Paleolítico, paleo, antigo, velho, lascado, lítico, pedra, rocha. Então, paleolítico, período, tempo da pedra lascada, que foi a primeira ferramenta que os homens criaram na pré-história. Então, período da pedra lascada. A gente tem várias coisinhas aqui que são detalhes importantes. No Paleolítico, o homem ele é nômade. Nômade significa o que não possui moradia fixa, então ele está sempre migrando no meio ambiente. Vamos pensar que hoje ele se estabeleceu em Lajeado, lá na pré-história. E aí, ele ficou aqui por muito tempo, só que começou a acabar o recurso de alimento, começou a chover muito, não tinha abrigo, não tinha mais água, porque não sei o que aconteceu, então não tinha alimento, não tinha abrigo, não tinha água. Ele vai procurar uma nova moradia, um lugar que tenha tudo isso para que ele possa sobreviver. Então ele é nômade, ele está sempre mudando, sempre procurando um lugar melhor para habitar. Bom, os homens do Paleolítico produzem ferramentas de pedra lascada. Isso aí, Paleolítico, período da pedra lascada. Qual é a principal ferramenta que eles vão produzir? Pedras lascadas, que vão ser machados, vão ser facas e vão ser um monte de coisa, certo? A espécie humana não conhece agricultura. Por isso, sua alimentação é feita a partir da caça e da coleta. Então, os homens do Paleolítico são nômades, vivem migrando, produzem artefatos com pedra lascada e são caçadores e coletores. Eles se alimentam a partir da caça que eles vão fazer e a partir das frutas, das outras coisas que eles vão coletar no meio ambiente para se alimentar também. Então, nômades, caçadores-coletores, fabricantes de pedra lascada. Bom, muitos deles viviam em cavernas, que era onde eles conseguiam se proteger, e usavam a pele de animais como roupa. Por quê? Porque no período do Paleolítico ainda é frio o planeta Terra, então eles precisam se aquecer de alguma forma. As roupas vão ajudar muito nesse processo. E eles também são os criadores da arte que a gente conhece como arte rupestre. Espero que vocês tenham feito os desenhos de vocês, Essas artes rupestres que a prof coloca são artes rupestres aqui do Brasil, ou seja, nesse períodozão aí chamado pré-história, algumas populações acabaram chegando no Brasil e elas também desenvolveram a arte rupestre.
E aí a prof deixou 3 perguntinhas. O que é arte rupestre? São desenhos que os homens da pré-história produziam. O que esses homens do Paleolítico desenhavam nas cavernas? Depende. Eles podiam desenhar animais que eles conheciam, eles podiam desenhar animais que eles desejavam caçar, cenas do cotidiano, guerras, podiam estar desenhando coisas que eles gostariam de construir, coisas que eles viam, a natureza. Então eles desenhavam várias coisas, né? Eles mesmos, eles também desenhavam o grupo. Como que eram feitas as tintas? Essa é uma pergunta bacana. Bom, a gente sabe que não tem um potinho de tinta que vai comprar, né? Então a gente precisa produzir. Como é que esses caras lá na pré-história pensavam? Nossa, como vou produzir uma tinta para desenhar na caverna? Eles usavam carvão, porque eles já tinham descoberto o fogo. Eles usavam algumas frutas, né? A gente sabe que tem umas frutinhas que são vermelhas. Muitos desses desenhos aqui no Brasil eram feitos com urucum, que libera um pigmento vermelho. Eles podiam usar sangue, sim, poderiam usar sangue, poderiam usar as frutas, frutinhas amarelas, eles podiam também usar as rochas. Por quê? Porque algumas rochas, quando a gente quebra, elas liberam pigmento. Então a hematita é uma rocha, né? É um pedacinho de uma rocha que libera cor vermelha quando é quebrada. Então também são formas de obtenção de tintas. Turminha, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, certo? Um abração, bons estudos e até o próximo vídeo!